Então, amigos, hoje nós estamos aqui na Fiocruz para falar com a Francelina Helena Alvarenga Lima e Silva, mestre em Ciência da Informação e doutora em Biossegurança e Doenças Infecciosas pelo INE Fiocruz. Como eu falei para vocês na última entrevista, a parte de segurança pessoal dos técnicos e também de quem pesquisa seria um foco a ser discutido antes da gente entrar direto nos temas que envolvem o entorno do documento, da segurança do documento. É claro que nós já falamos sobre a parte mental com a Ana Celi e hoje estamos aqui com Francelina, desculpe, e nós vamos tratar então da parte mais da biossegurança mesmo para cada um de nós, que trabalhamos dentro de bibliotecas, arquivos e museus, tá? Então eu gostaria de, antes de tudo, agradecer a Fiocruz, mais precisamente a Biblioteca Central, por estar permitindo a gente estar aqui filmando. E nós vamos cumprimentar agora a Francelina. Boa tarde, obrigada por estar aqui. Obrigada por apoiar mais uma vez essa sua amiga aqui, que tanto te admira. Mulher fantástica que você é. Tenho uma enorme admiração por você, como profissional e como pessoa. Muito obrigada. Eu me sinto super honrada de poder contribuir com alguma informação acerca da segurança, né, dos acervos culturais, segurança do trabalhador. Né? Uhum. Eu falo do trabalhador. Pois é, então vamos começar falando sobre a biossegurança. A biossegurança ela está muito ligada aos laboratórios, quer dizer, o nome já diz, segurança da vida. Né? Só que a biossegurança, se você for olhar com um olhar mais apurado, você vê que ela perpassa outras áreas. E há muitos anos, numa conversa com a Celina, lá do Museu de Astronomia, nós começamos a conversar sobre os trabalhos que são desenvolvidos na área de acervos culturais, bibliotecas, arquivos e museus, e vimos que tem muitas áreas que se ligam. Né? E aí os laboratórios, principalmente nos laboratórios de preservação, restauração, conservação, que se trabalha com produtos químicos, o próprio bibliotecário, o arquivista, o museólogo trabalhando com material nos museus, né, nos locais de trabalho, material que às vezes está contaminado com insetos, ou com fungos, ou com bactérias, mesmo produtos químicos, né, aí entra no risco químico. Né? Em resumo, os trabalhadores com acervos culturais, eles também correm risco no seu dia a dia de trabalho. E muitas vezes esse risco é ignorado, é negligenciado. Ou desconhecido. Ou desconhecido. Também pode ocorrer isso, porque não existe uma formação assim, muito direta em relação ao aprendizado dos riscos, à verificação dos riscos dentro desses ambientes. E nas universidades talvez se fale, mas se fala muito en passant, então a coisa fica meio, né, esquecida. Né? Que é uma pena, né? E em termos de legislação, existem bastante, são aplicadas, o técnico ele pode se reportar uma legislação? Claro, aí entra a parte do desconhecimento, né? Existem, dentro da biossegurança, existem diretrizes de biossegurança, existe lei de biossegurança, mas a lei é mais para quem trabalha na área laboratorial, com laboratórios de saúde pública, né? Mas, como eu falei, a biossegurança é muito abrangente, ela também tem as diretrizes de trabalho. Então, você pode aplicar no seu dia a dia essas diretrizes, isso para a biossegurança. Agora, tem também as legislações trabalhistas, que estão nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então, tem em 78, tem uma portaria 3214 de 1978, que ela fala de todas as normas, aí começam as normas regulamentadoras. Entendi. Hoje em dia nós temos 36 normas regulamentadoras. São bastante. São muitas normas. E elas conseguem abranger Sim, bem esse sim. espaço, É, esse universo? Claro, tem
as normas que falam de equipamentos de proteção individual, que todo trabalhador deve utilizar para se proteger, também os que trabalham... Vem por categorias. Isso. Equipamentos de proteção individual, tem, por exemplo, para riscos biológicos, para riscos químicos. Então, tem uma série de normas regulamentadoras, norma, por exemplo, a 17, que fala de ergonomia, então, que é importante para o trabalhador. Com certeza. Não é? Então, toda essa legislação, ou os trabalhadores que trabalham em bibliotecas, arquivos e museus, devem conhecer essas legislações, porque ele conhecendo, ele sabe o que deve usar, o que deve fazer para se proteger. Então, é importante, né, que... Tomar conhecimento, tomar ciência do que Ciência tem. desses... Com certeza. E em termos de riscos, quais os riscos que você, ao longo da sua existência, dentro desse universo nosso aqui de cultura, você pode identificar para a gente? Olha, tem uma definição que é da OMS, da Organização Mundial de Saúde, sobre risco, que risco é a chance de lesão, dano ou perda. Então, nós estamos envolvidos, todos nas nossas casas, em qualquer ambiente que nós interagimos, nós temos o risco. E nesses ambientes, né, das bibliotecas, arquivos e museus, existem vários riscos. Tem o risco elétrico, tem o risco ergonômico, por exemplo, a pessoa senta numa cadeira que não é adequada, ou fica num balcão que a altura não é correta. Durante dias, meses. Anos, né? Às vezes anos. O risco elétrico, por exemplo, o risco biológico, né, com contaminação de fungos, bactérias, ácaros no ambiente, tudo isso pode causar dano à saúde do trabalhador. Os riscos químicos, pessoas que recebem acervo, recebem uma doação, um acervo, que vem livros com pó branquinho, cor-de-rosa, e vai ver BHC ou DDT, que causa dano sério ao organismo. Tem o caso de uma bibliotecária em Ouro Preto que ficou paralítica, e um ano depois ficou paralítica e com problemas de pele, diversos problemas. Se aposentou e anos depois descobriu, um ano depois, ela numa grande briga pela aposentadoria, tudo, né, e outras coisas mais, descobriu que no sangue ela tinha 6 tipos de inseticidas diferentes. Nossa! Um ano depois da aposentadoria. Ela ainda tinha problemas gravíssimos de saúde relacionados. Outra em Brasília teve uma conjuntivite seríssima, outra também em Brasília teve fungo pulmonar, porque não trabalhavam naturalmente com uma proteção adequada, né? Porque quando eu comecei era praticamente zero essa consciência, né? Quem manda ser tão antiga na profissão. Então não tinha ainda essa consciência de proteção, né, pessoal. Né? Então eu tenho no pé, eu peguei por conta de higienização, né? Que não tinha ainda o mecanismo de mesas para poder higienizar. Isso é uma coisa muito importante, assim, isso faz parte dos equipamentos de proteção coletiva. Tanto a capela química, para aqueles que trabalham com substâncias químicas para a preservação, eles têm que trabalhar com uma capela química para não colocar esses gases no ambiente, respirar os gases, e as mesas de higienização. Só que eu já observei em alguns lugares que eu visitei, que as mesas de higienização ficam no mesmo ambiente em que as pessoas estão trabalhando. Então, essas mesas... Seja, não adianta nada, Não adianta, porque está fazendo a higienização do livro, mas, quer dizer, o aerossol formado pelas partículas que estão sendo retiradas do livro, do material que está sendo higienizado, elas vão ficar no ambiente. E os outros que estão... Às vezes a pessoa está até usando o equipamento correto, mas o colega a 1 metro de distância não está. Então, no mesmo ambiente, isso é completamente errado. Eu já vi situações, como também já vi situações, no lugar que eu visitei também aqui no Rio, fui convidada, as pessoas mantêm dentro da biblioteca, no fundo, uma cozinha. Já vi muito. Eles cozinham dentro da biblioteca, então é gordura, além de contaminar
o acervo, né? Trabalhar dentro de um local em que a gordura está presente, tudo isso porque mistura com poeira, mistura com fungos. Não, e atrai, né, os resíduos de alimentos que são levados para a mesa, né, de trabalho, ou lá no fundo onde você come naquela mesinha, quer dizer, vai atrair insetos, ratos, né, e outros mais, né? Então, realmente complicado. E isso ainda é comum, a gente ainda vê hoje em dia? Eu assim, fui convidada há algum tempo atrás para uma grande instituição no qual acontecia isso. Meu Deus. Me diz uma coisa, Fran, mais ou menos que tipo de ações você acha que a gente pode ter no nosso dia a dia de forma a prevenir as pessoas de se contaminarem ou de riscos? Uma coisa importante é a avaliação de risco. As leis trabalhistas, elas têm o mapa de risco, que é muito pouco usado. Todos os locais, eu acho que eu nunca vi em biblioteca um mapa de risco. E isso a gente tem acesso aonde? Ministério do Trabalho, dentro de uma das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. E você fazer ou um mapa de risco do Ministério do Trabalho, ou fazer uma avaliação de risco, um checklist de situações, que isso você encontra até na internet facilmente, um checklist de situações de risco naquele ambiente de trabalho, ou pode ser laboratorial, ou mesmo no seu ambiente. Isso é de fácil acesso na rede? Fácil acesso, na internet. Você encontra um checklist sobre risco. Sim. E então, primeiro, você tem que conhecer o risco, você tem que mapear esse risco, avaliar o risco e gerenciar o risco. Então, quando você chega na parte de gerenciamento do risco, você já deu um passo muito grande em relação à proteção dos trabalhadores. Sim, né? porque isso pode, dentro desse mapeamento, a gente pode ter uma avaliação não só para os técnicos, como também, como eu falei, para pesquisadores. Claro. E seus estagiários, seus terceirizados. Todas as pessoas. A partir do momento que você tem no seu laboratório de restauração ou no seu ambiente laboratorial, você tem estagiários, terceirizados, todos devem ser protegidos da mesma maneira. Não existe diferença entre essas pessoas, né? Todos têm que... estão no mesmo ambiente, né? Sofrendo os mesmos riscos, né? Exatamente. E entre a parte que você citou aí, a ergonômica, né, que tem também que avaliar o espaço, definir quantas pessoas podem estar. Tudo isso, toda essa avaliação é importantíssima. Também verificar cadeiras ergonômicas, computador se está na posição correta, né, se a pessoa tem a direção dos olhos, dos braços, porque tudo isso daqui a algum tempo gera problemas, como por exemplo eu tenho de ombro, né, de posicionamentos errados durante anos, mas aí em laboratório, fazendo um teste, segurando uma pipeta com o braço nessa posição durante 1 a 2 horas, fica um problema no ombro. Não tem como, né? Não tem como fugir disso. E quais os equipamentos que você aconselharia, que são básicos em qualquer situação? Os equipamentos de proteção individual, que são máscara, assim, para o trabalho, claro, se você vai ter acesso a uma coleção, acervo, uma coisa que chegou para higienização, ou algum tempo está parado em um local, vai precisar se manipular, você usar máscara, touca, cabelo, né? O óculos de proteção e o jaleco descartável de preferência. E as luvas, né? Também, porque a mão, né? Pois é, eu me lembro muito de você falando, num dos cursos que eu assisti suas aulas, sobre a higiene da mão. Sim. Né? Eu me lembro muito, você focando muito isso. Porque lavagem das mãos em todas as áreas. Área de saúde, na nossa vida também, tudo. Você, quanto mais lavar a mão, melhor. Um dos casos que eu falei da conjuntivite da bibliotecária é porque ela manuseou um material, um livro, e depois teve uma coceira no olho. Ela mesma diz que esfregou o olho. E a mão estava contaminada. E teve uma conjuntivite seríssima, quase que perdeu a córnea devido a essa conjuntivite. Então, a lavagem das mãos, né, é fundamental. E o uso de luvas. Aí também entra um outro problema. Se
o trabalhador, no caso o bibliotecário, o arquivista, Como alérgico. Então não deve usar luva de látex, né? Porque Pois pode ser hoje alérgico. em dia a gente tem vários tipos Tem, de luva. tem luva de vinil, de Exato, que vários dá materiais. para ampliar bem É, a situação. é. Não há necessidade de você focar só no... Não. E com Mas eu uma gama recentemente, diferente. esse ano no curso de segurança de acervos do MAST, uma bibliotecária, não sei de que estado, ela veio me mostrar as mãos, que ela tinha assim, uma alergia muito feia, ferimentos. Porque eu falei, mas você usa, mas eu tenho que usar a luva para trabalhar, a luva. Não use luva de látex, use outro material. Ou então coloca a luva de algodão com a luva de látex. É isso que eu né? usava no final. É. Eu já estava usando a de algodão e a de látex em cima. Porque eu não podia direto, que dava alergia. Aí eu fazia isso. E eu usava muito a de algodão. Isso. Muito, direto. Era o que eu usava mais. Que no final se tornou até descartável, né? Eu mesmo comprava para mim às vezes. Às vezes é melhor a pessoa. Eu brinco às vezes com alguns alunos, mas cursos que eu dou na área de saúde, assim, olha, vocês não vão ao McDonald's no fim de semana, né, comprar o hambúrguer, gastam, sei lá, R$30, gasta esses R$30 numa caixinha de luva para vocês levarem para o seu trabalho laboratorial. O mesmo eu falo para as pessoas que trabalham já que a gente trabalha dentro da área de preservação, claro, acho que o primeiro sinal é se preservar, né? A primeira preocupação da gente é preservar a si mesmo, né? Preservar a saúde, né? Me diz uma coisa, eu sei que você já rodou bastante, conhece bastante órgãos, instituições, né, que lidam com preservação. Você tem ideia se essa parte de biossegurança ela é abrangente ou não? Para as instituições de saúde é obrigatório por lei. Sim. Agora, em relação a outras instituições, não, porque assim, todas as vezes que eu dou aula, são tantas pessoas perguntando. Há uns anos atrás eu dei num evento do Conselho de Biblioteconomia e teve uma repercussão muito positiva. Então, assim, já fui convidada para outros lugares, em São Paulo, na USP, no Museu de Arte também de São Paulo, fez um evento, eu fui convidada. Então, eu acho que isso ainda está bastante carente, essa área. De consciência. Das pessoas se conscientizarem. Falta, eu acho que também, primeiro a informação e tem que haver uma capacitação nessa área, né? Isso eu acho fundamental. A capacitação continuada. Com certeza. Capacitação continuada. Da base, né? Da base. E depois, claro, se faz a capacitação continuada, ampliando, né, os conhecimentos em relação ao tema biossegurança, que tem vários, né, vários direcionamentos, né, podem ser dados. Você chegou a comentar dos riscos ocupacionais. Seriam mais ou menos quais? Os riscos físicos, né? Por exemplo, corte. A pessoa trabalha com material cortante, estiletes, etc. Risco químico, aí ou a pessoa trabalha num laboratório de restauração e aspira, né? Não tem uma capela química e acaba inalando, né, as substâncias químicas, isso também é um risco. Ou também o acervo pode estar contaminado com inseticida ou outro produto, né, que não se sabe. E seriam os riscos químicos. Os riscos biológicos, que é mais o que eu gosto de falar, né, está envolvendo o risco com fungos, com bactérias, os insetos, né, que às vezes acompanham o acervo, o próprio cupim, o besourinho, né? Vários insetos, todos eles também podem transmitir algum tipo de baratas, né? Podem transmitir doenças. Também tem as aves, né? Porque falam, ave, pombo. Tem. Não é? Às vezes tem instituições que eles têm problema com morcegos. Aí entra mamífero, porque daí o morcego, que as fezes do morcego também pode transmitir um fungo altamente contaminante. Que dá problema pulmonar. E os camundongos e ratos e, né, toda essa família que também já ocorreu uma informação de um material que chegou com cobras. Ouvisse coisas estranhas por aí. Não. Sempre tem uma história.
Sempre tem uma história. Tem de tudo por Tem aí. de tudo. Tá bom. Eu acho que equipamentos nós já falamos, né? Os riscos ergonômicos. O que eu queria falar ainda é que nós estamos aqui realmente para poder informar, não é um curso, né? Mas que eu gostaria muito, Francelina, que dessas entrevistas que eu venho dando, que um pouquinho de consciência seja colocado na mente de cada um, né? Não só dos técnicos, como também dos dirigentes, né? Que isso é importante, né? Eu gostaria de agradecer muitíssimo a você, tá? Eu que agradeço. E não, a sua participação sempre é bem-vinda, sempre é grata, né? Sua experiência na área, tá? E dizer que eu me sinto muito honrada em tê-la como conhecida, como amiga ao longo desses anos todos. Eu que agradeço. Muito obrigada mais uma vez. A gente está comunicando a quem assiste que se quiserem, de alguma forma, alguma informação, podem entrar em contato. Eu disponibilizo sempre um e-mail, que aí eu passo e reporto aos palestrantes, aos entrevistados. Tá? Então eu agradeço muito, Fran. Muito obrigada, muito mesmo. Eu que agradeço. Obrigada.